na hora de viajar, ao invés de preparar, sei lá, uma mala ou duas, você pudesse levar a sua casa inteira? Tiny Houses. Esse é o exercício de escrita criativa dessa semana. Passa a vinheta. As tiny houses, ou casinhas pequenas sobre rodas, elas surgiram nos Estados Unidos lá pelos anos 90, mas naquela época ainda era uma opção diferente para pessoas que tinham um estilo de vida minimalista, que queriam viver de uma outra forma que não era a forma comum como todos viviam. E isso durou até 2007, quando os Estados Unidos passaram pelo que foi chamado de a bolha imobiliária. É que nos Estados Unidos houve um período em que o mercado imobiliário cresceu, mas cresceu de uma forma artificial. E esse problema foi crescendo, até que uma hora estourou, e estourou em 2007. Quando a bolha imobiliária americana estourou, com graves repercussões econômicas, várias pessoas, uma parcela da população de norte-americanos, perdeu casas, se endividou, enfim, foi um problema grande na época. E as tiny houses surgiram como uma opção para essas pessoas. Uma opção de moradia, uma opção de bem-estar e, claro, um estilo de vida diferente. Acontece que as tiny houses têm uma série de vantagens em relação às casas tradicionais. E por isso, aquilo que começou como uma necessidade acabou se transformando numa tendência. E o movimento cresceu e cresceu muito. Cresceu tanto que as tiny houses saíram dos limites dos Estados Unidos e ganharam o mundo, indo para a Europa e, inclusive, para o Brasil. Mas se engana quem pensa que Tiny Life é só uma casinha pequena e nada mais. Não. Tiny Life, até porque é uma casinha pequena, são casas que têm no máximo 38 metros quadrados, a grande maioria construída sobre rodas, a Tiny Life é mais do que uma casinha, ela é um estilo de vida. Como são casas pequenas, todo o espaço interno é cuidadosamente planejado em função das necessidades específicas de quem é que vai morar nelas, para que tudo fique organizado de um jeito simples, bonito e funcional. Porque as pessoas que têm esse estilo de vida, o estilo tiny house, elas vêm com um objetivo bem claro. A pretensão de morar nesse tipo de casa é simplificar a vida, diminuir custos de manutenção, reduzir consumo e promover consumo consciente, reduzir impacto ambiental e ainda ter mobilidade, ter liberdade e ter mais tempo livre para outras atividades que sejam do interesse das pessoas que vão morar naquela casa. Ou seja, tiny house é um estilo de vida para pessoas que gostam de ter tudo organizado, tudo funcional, rápido e prático e não querem perder muito tempo com faxina de casa. A tiny house, ela é fácil de lidar. Tudo tem o seu lugar, tudo é funcional. Você pegou, usou, guardou, limpa fácil, resolve fácil e com isso, não só você promove o consumo consciente, porque dentro de uma casa de 38 metros quadrados, no máximo, você não vai guardar coisas que você não precisa. Você vai pensar o que você realmente precisa para viver bem. E é uma casa ideal para quem quer ter tempo livre para outras atividades do seu interesse, para o seu trabalho, para as suas viagens, para os seus passeios, para convivência em família, para convivência social, para qualquer outra coisa que não seja ficar cuidando de casa, fazendo faxina e reformas e aquelas coisas todas que a gente conhece de uma casa tradicional. Com relação à decoração, essas casas são muito versáteis, tanto na parte externa quanto na parte interna. Mas uma característica das tiny houses são os móveis multifuncionais. A escada de armários, então, é marca característica, porque cada espaço da tiny house tem que ser útil para alguma coisa. E a outra característica da tiny house é a sustentabilidade. Muitas tiny houses modernas estão sendo produzidas, estão sendo confeccionadas para se tornar autossuficientes, ou seja,
São tiny houses equipadas com captação de energia solar e reutilização da água das chuvas. Isso e o que mais vier a surgir no futuro, tornando a casinha não só um lugar de liberdade e de simplificação da vida, mas também autossuficiente em geração de energia e sustentabilidade, o que é muito bacana. Pois é, tiny houses são um movimento crescente em todo o mundo, mas antes que você saia correndo para ver, gente, tem muita coisa no YouTube sobre tiny houses. E é muito legal. Mas antes de você sair, peraí que a gente tem um exercício de escrita criativa para fazer, para que quando você for olhar os outros vídeos sobre tiny houses, você já consiga se imaginar dentro de uma. Vamos para o exercício de escrita criativa? Pegue seu papel, pegue sua caneta. Rapidinho, deixa eu te lembrar como é que são os exercícios aqui do Como é que escreve. Eu vou te contar uma história curta e depois fazer uma série de perguntas. Você vai ouvir calma, relaxada a minha história, deixando a imaginação voar. E quando eu fizer as perguntas, você vai anotar como resposta a primeira ideia que vier na sua cabeça. E anote de forma bem concisa, porque as perguntas são uma depois das outras e não vai dar muito tempo para você pensar. Vamos lá? Casinhas pequenas? Exercício! Você está olhando o álbum de fotos da família e se sente abençoado por ter esse registro, por poder folhear fotos antigas de seus pais e de seus avós, desde quando eles eram ainda mais jovens do que você é hoje. Esses álbuns se tornaram populares na época das grandes migrações, quando o clima da Terra enlouqueceu, forçando populações inteiras a se deslocar de uma região para outra, às vezes 2 ou 3 migrações seguidas no curso de apenas uma vida. Você olha agora a foto da antiga casa de seu avô, quando ela ainda se erguia, majestosa, banhada pelo sol. Hoje essa casa repousa no fundo de um grande lago. Nem a cidade não existe mais. Você não consegue se imaginar vivendo de forma tão limitada. Além do mais, eram casas enormes, onerosas para manter e totalmente dependentes de serviços públicos. No passado, ninguém produzia sua própria energia. Não se utilizava nem armazenavam água das chuvas e nem plantavam a sua própria comida. Foi isso que provocou tanta tragédia quando as geleiras avançaram, os mares invadiram terras, cidades foram alagadas, vulcões explodiram e novas terras emergiram. As pessoas precisavam migrar, mas para isso eram obrigadas a deixar para trás tudo o que haviam construído, carregando apenas uns poucos pertences de valizes de mão. Agora você olha a sua casa, a sua pequena tiny house, com tantos detalhes à imagem do passado, e pensa que seu avô se orgulharia do que fez se pudesse vê-lo. Sua pequena tiny house é inteiramente funcional, autossuficiente e, claro, construída sobre rodas. Você gera toda a energia de que precisa e ainda vende o excedente. Tem 2 sistemas de coleta de água, tanto para a estação seca como para a estação chuvosa. Mas o seu avô ficaria fascinado mesmo com a área de mini agricultura de subsistência, plantas que já sequer eram conhecidas no passado, mas que agora vicejam nas pequenas estufas distribuídas em lugares estratégicos da casinha, garantindo alimentos frescos, saudáveis e necessários, quaisquer que sejam as condições climáticas, onde quer que você vá. Muito bem. Pegue seu papel e caneta. Pergunta. Onde você está? Onde você estacionou a sua tiny house? Você está num condomínio? Há outras casas nesse lugar? Ou você não está num lugar ermo, sozinho? Onde as pessoas costumam estacionar as suas casas sobre rodas? Ainda existem cidades
Ou elas são mais como pequenas aldeias? Esse mundo onde você está agora, ele é um mundo distópico, cercado de ruínas, todo desolado? Ou depois das mudanças climáticas e das migrações, a natureza retomou o seu espaço, proporcionando cenários lindos e diferentes para aqueles que se movem com as suas casinhas? Onde você está? É um lugar de praia, de planície, de floresta, de ruínas de alguma velha cidade? A sua tiny house do futuro foi inspirada na arquitetura do passado. Mas quais os elementos arquitetônicos ou decorativos da casa do seu avô que você incorporou na sua casinha funcional sobre rodas? Novas plantas foram desenvolvidas para que pudessem ser cultivadas e produzir alimento na própria casa, uma agricultura de subsistência em pequena escala. Quais alimentos você planta na sua própria casa? Na nossa sociedade contemporânea, produzimos muito lixo, muitas embalagens e muitos produtos descartáveis. Mas nesse futuro utópico, quanto lixo você produz? E como você age em relação a esse lixo? Ele pode ser reciclado? Ele pode ser transformado em alguma outra coisa? No quê? Energia? Você está na sua tiny house, olhando fotos do passado com uma ideia na cabeça. É algo que você quer fazer ou que você precisa fazer. Que ideia é essa? Muito bem! E daí, como foi para você montar a sua tiny house? Ela ficou bonita? Ela ficou gostosa, funcional, agradável? Você se sentiu bem dentro dessa casinha? Se você gostou das ideias que construiu, conte para mim nos comentários que eu vou adorar saber como é que foi fazer esse exercício para você. E caso vocês tenham se interessado e esteja querendo saber mais a respeito da construção dessas casinhas tão queridas, eu vou deixar na descrição do vídeo a indicação de duas empresas brasileiras que estão trabalhando com tiny houses ou dando dicas, instruções e informações a respeito desse estilo de vida. A primeira é a Tiny Life, que é o primeiro condomínio de tiny houses aqui em Curitiba. Fica perto do Parque Barigui, um lugar icônico da cidade. E eles têm uma experiência bem legal, inclusive, para quem passar por aqui, uma casa para visitação, caso você queira conhecer ao vivo, de perto, o que é uma tiny house. A outra empresa é o Pés Descalços, do Robson e Isabel, que fazem parte do movimento de divulgação do estilo tiny house no Brasil. Esses dois sites, esses dois grupos de pessoas têm bastante informação sobre como este movimento tiny house de minimalismo, consumo consciente e valorização da ecologia está se desenvolvendo conforme as nossas regras aqui do Brasil. Então, se você gostou desse vídeo, deixe o seu like. Se ainda não se inscreveu, está esperando o quê? Se inscreva no canal, porque a gente tem um encontro marcado na próxima semana com mais um exercício do Como é que Escreve, o seu canal de escrita criativa e arte terapia. Até lá!